Olá você, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa sobre crédito. Bem, hoje o nosso tema é como bancar o custeio das nossas saídas, daquilo que a gente tem que pagar, dos nossos custos do dia a dia. De que forma que a gente pode fazer isso dentro da nossa realidade financeira e de que forma que a gente pode precisar de crédito? E caso precisemos de crédito, quais as preocupações que a gente precisa ter? Ou seja, quais os pontos de atenção? Custear alguma coisa é, logicamente, bancar os custos. Todos nós temos, cada um no seu nível de responsabilidade, custos a serem bancados durante o mês. Seja custo de deslocamento, de transporte, de alimentação, por exemplo, a gente tem. Isso vai depender de cada um em função dos papéis sociais que a gente tem. Né? O pai de família, a mãe de família, um estudante, logicamente vai haver variação. E quando a gente olha para a questão do custeio, uma das coisas que sempre precisa chamar a atenção na nossa gestão financeira é o que é custo fixo e o que é custo variável. Vamos nos ater nesse primeiro momento em custo fixo. Custo fixo é aquilo que, utilizando uma terminologia aí, que existe aí no Brasil, uma expressão em várias regiões, as pessoas costumam dizer, se chover ou fizer sol, eu terei que gastar. Então, as saídas fixas são aquelas que, aconteça o que acontecer, nós temos que pagar. Isso normalmente acontece todo mês. Por isso, inclusive, que num vídeo anterior já orientei para que a gente pense no fazer um planejamento das entradas e saídas de recursos por mês. Né? Então, no mês, a gente faz no mês seguinte, por exemplo, e depois a gente acompanha. Porque a gente tem entradas de recursos, né? A não ser em situações excepcionais, que será alvo de uma outra discussão, num outro momento, a gente tem entradas de recursos. E é interessante a gente tentar fazer com que as saídas, ou seja, aqueles custos que todos nós temos todos os meses, sejam os custos nossos, ou até da família, e aí fica um convite. É muito interessante que a gente discuta a gestão financeira da família, principalmente se há coparticipação de outras pessoas. Coparticipação é quando não é uma única pessoa que paga tudo, tem duas, três, quatro, cada um entra com um pouquinho, por exemplo, ajuda. Esse planejamento do orçamento, ele precisa ser discutido. Né? É bastante interessante que se discuta, até para se discutir, por exemplo, situações eventuais. Né? Fica mais fácil de ajustar as coisas. Bem, a primeira preocupação é com aquilo que chova ou faça sol, a gente vai ter que pagar. Então, chova ou faça sol, precisa fazer o supermercado, precisa pagar a água, a luz. Né? Para quem fizer a parte separada do supermercado, às vezes o açougue. São coisas que não tem jeito de fugir daquilo. Né? Ou seja, a gente tende a ter que gastar alguma coisa. E quando a gente pensa nisso, é muito importante que esses gastos, ou seja, esses pagamentos que a gente faz, que todo mês tem que fazer, eles estão ali, são fixos, eles estejam abaixo daquilo que é a entrada de recurso. Então, se a família tem uma entrada de recursos de R$ 5.000 por mês, é importante que as saídas fixas estejam abaixo de R$ 5.000. E às vezes as pessoas pensam, já me perguntaram, ô José Carlos, 4.800, 4.990 tá bom? Bem, 4.990 está abaixo dos R$ 5.000 que entram. No entanto, seria muito adequado a gente pensar em gastar um pouquinho menos. Se eu tenho R$ 5.000 de entrada, às vezes gastar 10, 20% a menos, ou seja, gastar 4.500 ou gastar R$ 4.000 por mês, porque aí há a possibilidade de se fazer uma reserva.
guardar algum dinheiro, aplicando talvez em renda fixa, tem bons produtos de renda fixa, onde o risco de perda é, né, praticamente zero, muito baixo, e aí você ainda pode, em determinadas situações de excepcionalidade, ter a reserva para bancar aquela situação. Por exemplo, é interessante que a gente tenha uma reserva de alguns meses de salário, e a gente consegue isso fazendo poupança durante alguns meses, ou vários meses, porque se eu perco o emprego, por exemplo, eu tenho uma reserva que me segura até eu tentar voltar ao mercado, buscar um outro emprego. Então, regra 1, eu preciso gastar naquilo que é fixo, menos do que aquilo que eu tenho de entrada de recurso. Se eu tenho gasto menos, ganho 5 mil reais e gasto 4, eu posso guardar 1 mil reais por mês. E eu ainda tenho um espaço para fazer face a eventualidades. Legal, ponto 1. 2. Pode ser que em determinados momentos eu esteja ganhando ou tendo de entrada, eu não gosto do termo ganhar, ninguém ganha nada, né? Tudo a gente precisa lutar muito, fazer jus. Se a gente tem 5 mil reais de entrada de recursos por mês, estamos gastando 4, mas excepcionalmente em determinada situação, eu tive que assumir determinados gastos e eu comecei a gastar 5.500. A coisa se inverte. No primeiro mês eu vou estar devendo 500 reais, eu vou começar a gastar reserva. No segundo mês, a mesma coisa. Se isso se mantiver por 6 meses seguidos, em 6 meses eu tenho necessidade de buscar 500 reais, além dos 5 mil reais que já eram a minha entrada normal. Mas pode ser que eu chegue em um determinado momento, eu prefiro, por exemplo, eu queimo a minha reserva e eu preciso, por exemplo, de um empréstimo. Isso pode acontecer? Sim, acontece, né? Pode acontecer com cada um de nós em determinados momentos. Eu já queimei a reserva, não consigo ter mais reserva, eu estou gastando mais. Eu vou pegar o empréstimo, José Carlos. A primeira coisa a pensar, ou seja, ponto 2, é eu tentar diminuir as minhas saídas. O adequado é fazer isso antes mesmo do estrangulamento. Tentar diminuir as minhas saídas, ou aumentar as minhas entradas, ou fazer as duas coisas. Diminuir saídas, diminuir custo, diminuir gasto, não é um negócio fácil de ser feito. Até porque a gente se acostuma com o padrão. Então, todo mês eu já pago tanto de aluguel, pago mais isso, pago aquilo e tal. Porque diminuir o gasto é mexer naquilo que a gente costumeiramente está acostumado a fazer. Isso não é fácil. Convido você, inclusive, a discutir isso em família. Já me aconteceu de dar assistência em gestão financeira para um pai que virou para mim e falou: José Carlos, eu tenho muita dificuldade de falar para minha família que eu estou com dificuldade financeira. Porque isso mexe, né, com a característica de provedor. Muito homem, na sua característica, na sua função de provedor, ele entende que ao dizer, agora eu estou tendo dificuldade, ele está, na realidade, reconhecendo incapacidade. E não é isso, gente. É uma situação esporádica, momentânea, e que tem que ser atacada para não piorar lá na frente. E se ela não for atacada, ela vai piorar. Se eu tenho um gasto maior do que está entrando, a cada mês eu me endivido. Ou eu busco uma operação de crédito, ou eu estou ficando devedor dos meus credores já habituais. Ou estou comprando a prazo, ou começo a usar. Aí começa o problema. Eu começo a gastar no cartão de crédito, no vencimento do cartão de crédito eu não tenho dinheiro, eu começo a usar o rotativo. A taxa de juros do rotativo, gente, deve ser evitada a todo custo, porque tem dinheiro mais barato. Se eu preciso de recurso, eu vou até a instituição financeira e negocio. Eu não devo, de forma nenhuma, entrar no rotativo do cartão de crédito. Zé Carlos, mas ele é muito fácil. Justamente por isso, todo dinheiro fácil é muito caro.
É preferível buscar um que é mais burocrático, que me exige mais, mas ele é mais barato. Então, já vimos uma coisa, eu devo gastar menos do que entra de dinheiro. Se acaso eu começar a gastar mais, eu tenho que pensar em diminuir os meus gastos, ou aumentar as minhas receitas, diminuir o que eu estou pagando ou aumentar as entradas. As entradas eu aumento arrumando uma jornada extra de trabalho, fazendo hora extra, é por aí. Às vezes também a gente não consegue com muita tranquilidade aumentar as entradas de recursos, principalmente de uma hora para outra. Por isso que é sempre bom planejar antes. Se eu comecei a gastar mais, eu não devo deixar isso complicar. Eu vou e arrumo uma operação de crédito. Aí vem a terceira preocupação, o terceiro ponto de atenção. Quando eu pego uma operação de crédito, ela me dá uma sensação de resolução de problema. Pô, estou gastando mais do que eu tenho de entrada de recursos. Eu consigo 10, 20, 30 mil reais emprestados? Aquilo gera um bolsão de recursos, me dá uma sensação de sobra de dinheiro, de liquidez. Esse é o problema. Porque quase sempre eu acabo gastando com coisas que nem deveria, ou às vezes até com coisas que realmente estava precisando, mas eu me esqueço que operação de crédito, e eu já disse aqui isso num vídeo anterior, ela tem uma taxa de juros que tem que ser muito bem negociada, ela tem um prazo, e por ter um prazo ela tem uma parcela, se eu estiver optando por pagamento de parcelas. A parcela, ela aumenta meu desembolso mensal. Então, se eu estava tendo uma entrada de 5 mil reais e gastando 5.500, na hora que eu começar a pagar a primeira parcela da operação de crédito, eu tenho 500 que estava negativo mensalmente. Isso vai aumentar. Por quê? Porque eu assumi uma nova obrigação. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Elas ficam naquela sensação de resolução momentânea, porque entrou dinheiro, e se esquece de pensar no fluxo futuro. 2 meses, 3 meses depois, 4 meses, a coisa desanda. E aí tem uma operação de crédito que está devendo, às vezes pagou 1, 2 parcelas, não está conseguindo pagar mais. Para você pagar a operação de crédito, você tem que ainda diminuir ainda mais os seus gastos mensais. Está percebendo que a operação de crédito para custeio daquilo que eu tenho que comprar, pagar no dia a dia para eu viver, ela é perigosa? Significa que ela é ruim? Eu retorno aqui ao que eu disse no primeiro vídeo sobre crédito. Não, o problema não é a operação de crédito. Crédito não é nem bom nem ruim. O que é? Ou vai ser bom ou vai ser ruim. O que eu fizer com aquilo. Então, eu preciso tomar cuidado com meus custos fixos, manter as minhas saídas de recursos, meus pagamentos abaixo das entradas. Se acaso, em algum momento, pontualmente, eu tiver dificuldades, eu tenho que tentar diminuir meus gastos ou aumentar as minhas entradas de recursos. Aí eu posso pensar se eu não conseguir operação de crédito. Se eu pegar a operação de crédito, eu tenho que pensar, ela vai aumentar meu desembolso se eu tiver pagamentos intermediários, como, por exemplo, mensais. Se eu pego a operação de crédito, ela resolve a situação no primeiro momento. Na hora que eu começo a pagar, reitero, repito, a saída aumentou ainda mais. As entradas de recursos não aumentaram. Eu aumento o meu problema. Eu aumento a defasagem entre o que está entrando, que é menos, e o que está saindo. Alguns meses depois eu estou me estrangulando. Quase que sempre indo para outra operação de crédito. E aí eu não resolvi o problema anterior. A segunda vai vir e vai aumentar ainda mais o desembolso mensal. Quando pensa que não, eu estou me inviabilizando financeiramente, entrando em colapso e tendo problema, indo para depressão e não sei o que eu faço, né? E me fechando, e aí eu não falo com a família. Então, outra coisa muito importante, é necessário, não é importante, que a gente converse essas coisas com a família. Por mais que doa na gente, principalmente o homem provedor, mas é importante. E a operação de crédito, ela pode ajudar? Pode, se eu tenho como pagá-la.
Se as entradas são maiores do que as saídas, tem operação de crédito para pagar, eu estou piorando a minha situação. E tem gente que faz isso acreditando em milagres. Que pode ocorrer? Nem discuto isso. De maneira geral, do ponto de vista racional, nós temos que trabalhar com o que temos, com as informações que temos, entrada e saída de recursos. Ou seja, se eu estou pegando dinheiro emprestado e não resolvo a diferença de saída maior do que entrada de recursos no mês, eu estou piorando a minha situação. E depois eu vou achar que a operação de crédito é o problema, que a instituição financeira é o problema, quando o problema está comigo, está na minha gestão financeira. Ok? Isso te ajuda? Deixa o like, né? Se inscreva no canal, passa o vídeo para colegas, para amigos, para familiares, porque o intuito aqui é ajudar, sabe? Também comente, deixa seu comentário, ajuda, está ajudando, está piorando, no que você quer, o que você gostaria que a gente comentasse aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço.